A paz do Senhor para você e sua querida família. Outra vez, vamos juntos meditar na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto bíblico que está em Atos dos Apóstolos 16 e 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meus queridos, obrigado, meu agradecimento por outra vez você estar conosco aqui nesse canal, onde diariamente nós estamos meditando em um texto bíblico. Muito obrigado, você que já se inscreveu, tem compartilhado, tem deixado o seu like, isso tem sido de muita importância. Você que ainda não fez, faça isso, se inscreva, deixe o seu like e mande para o máximo de pessoas que você puder. Assim nós vamos estar alcançando outras pessoas depois de nós. Muito bem. Como todos que vêm acompanhando sabem, nós estamos falando sobre o discipulado cristão, que é o ensino ou a edificação por meio do ensino daqueles que chegam na igreja através de um ensino que nós chamamos de discipulado cristão. E hoje, como no dia de ontem, nós estamos falando sobre as evidências desse novo nascimento. Tendo em vista que o momento que se aceita Cristo como Salvador é considerado como um novo nascimento. Jesus falou isso. E então, as evidências precisam aparecer em um certo tempo. Assim como as evidências de que uma criança está crescendo, ela começa a aparecer a cada dia após o nascimento, até chegar um momento de comportamento ou de evidências de uma pessoa completamente adulta. A vida espiritual também é desta forma. Cada dia que vai passando na igreja, as evidências vão aparecendo de que realmente essa pessoa experimenta de um novo nascimento. E ontem, nós falamos aqui no vídeo de ontem que as evidências elas aparecem a começar do interior. E vamos continuar essa noite ainda falando, nesta manhã, falando ainda sobre as evidências interior. Depois a gente vai falar das evidências externas. A evidência interior são mudanças por dentro. As exteriores são as mudanças de fora, tá certo? E para que as mudanças de fora, o exterior, apareça as suas evidências, necessariamente tem que começar por dentro. E isso nós falamos já no dia de ontem. Então, continuando sobre as evidências internas, no próprio versículo que a gente leu, em Atos capítulo 16 e 31, os discípulos, o Paulo com seus companheiros, ele diz para aquele homem, Paulo e Silas, na verdade, estavam presos e o Senhor os soltou através de um terremoto que houve naquele cárcere, e aquele carcereiro, ele quis se matar, porque era a pena que sobrava para um soldado naquele regime que deixasse um preso fugir dali. E Paulo e Silas tinham sido soltos. Deus os soltou. E naquele momento ele tentou, aquele soldado, tomar alguma atitude contra a sua própria vida. Aí Jesus, ou digo Paulo e Silas no versículo 31, ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Aqui a gente vê, ele creu. Você vai ver o texto, o contexto que ele creu. Aqui aparece uma evidência interna. Onde aparece a evidência interna desse novo nascimento? É na hora que ele crê. Porque o crer é um procedimento ou é um ato que o Espírito gera, o Espírito de Deus gera no homem ao ouvir a palavra dentro do seu coração. Ninguém pode crer pelo corpo, ele crê pelo Espírito, ele crê pelo homem interior.
Nós somos compostos de alma, corpo e espírito. O corpo é essa matéria, mas o espírito e a alma é a parte espiritual do homem. É aí onde opera o ato da crença. É nesse homem interior. E esse homem creu. Então, é necessário que aqueles que chegaram na igreja, passaram o discipulado, chegam um certo tempo, as evidências da sua crença apareçam. Ele creu em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, o que nós queremos dizer é que esse novo convertido, as evidências de que ele crê no Senhor, tem que ir aparecendo a cada dia que ele vai vivendo na igreja. Nós temos ainda um outro texto bíblico que eu queria ler com os queridos irmãos, amigos, que está na primeira epístola de João 5:13. Olha o que nos diz o texto. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no Filho de Deus. Então, João aqui escrevendo à igreja, conforme os estudiosos dizem que essas cartas foram escritas para a igreja em Éfeso e depois foram lidas em outras regiões, mas o que nós estamos vendo aqui é que João diz assim: eu falei essas coisas para que vocês creiam no Filho de Deus. Aqui aparece um outro texto mostrando de que o novo nascimento ele é manifestado na crença do Filho de Deus. Isso é uma realidade que tem que ser vista a cada dia na vida de uma pessoa. Nós temos ainda uma outra evidência, que é a evidência do testemunho dos frutos produzidos na vida da pessoa. Está em Mateus, no seu capítulo 3, e o versículo de número 8, a palavra de Deus ela nos diz o seguinte, 3:8 de João, ou de Mateus, digo melhor, diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Aqui aparecem duas palavras que mostram a evidência de um novo nascimento internamente. Primeiro, é quando ele diz produzir frutos de arrependimento. Aonde é que o arrependimento inicia? É no coração do homem. Veja que todas as vezes que a gente desiste de alguma coisa, isso é considerado um arrependimento. A gente desiste de alguma coisa, eu ia fazer, a gente tinha aquilo por certo. De repente a gente descobre que não. Desistimos. Então a gente se arrependeu. Aonde é que aconteceu? Dentro de nós. Uma outra palavra que aparece aqui em Mateus 13:8 é quando ele diz produzir fruto de arrependimento. Aonde é que é produzido o fruto? É dentro, na árvore. Depois ele aparece para fora. Mas aí o fruto ele não é produzido pelo lado de fora ou externo da árvore. É produzido pelo lado interno, dentro da árvore, depois que ele se manifesta. Essas duas expressões encontradas em Mateus 13:8 mostram também as evidências eternas que as evidências do novo nascimento que nós chamamos o testemunho dos frutos produzidos na vida da pessoa, certo? Mas ainda nós temos uma outra parte que é o testemunho da aversão ao pecado pela pessoa. Isso é uma evidência interna também da pessoa. A inversão ao pecado. Nós podemos ler isso em João, na segunda epístola de João, digo melhor, na primeira epístola de João 3 e versículo 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Aqui aparece a palavra semente, que está dentro da pessoa. E a semente aqui tem a ver com a palavra de Deus ou a nova natureza, a nova vida que essa pessoa passou a viver no momento que ele aceitou a Cristo como Salvador. Então a semente estará onde? Vamos considerar uma semente colocada na terra. Para alguém ter fruto, tem que colocá-la na terra e ela tem que ficar coberta, concorda? No interior do terreno, não no exterior. Quando ela fica no exterior, o risco é grande de ser comido por um pássaro,
por ela morrer, enfim, ela tem que ser colocada no interior da terra para que ela cresça. A mesma coisa é o que acontece na vida do novo convertido. As evidências têm que aparecer e aparecer pelo interior. E a expressão aqui, porque a semente permanece nele, ou seja, no seu coração, fala de uma evidência interna. Aquilo que estará acontecendo dentro do coração da pessoa. Isso chamamos de testemunho da aversão ao pecado pela pessoa. E ainda para concluir o vídeo de hoje, nós temos um outro testemunho da pessoa vitoriosa sobre o mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo de número 4, diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí, aonde é que a fé ela está realmente localizada ou guardada? É no coração do homem. E quando fala do coração, fala do interior. Então, todas essas evidências, elas precisam aparecer na vida daqueles que aceitaram a Jesus, passaram pelo discipulado, e agora as evidências começam a aparecer de que essa pessoa é uma nova pessoa e de que, de fato, essa pessoa cresceu espiritualmente. E como eu li aqui, uma das coisas é a inversão ao pecado, ou seja, ele não comunga mais, ele não participa mais daquelas práticas que ele praticava quando antes de aceitar a Cristo como Salvador. A Bíblia diz que nesse momento todas as coisas passaram, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A vida espiritual com Deus é uma mudança no seu todo, tanto no interior do indivíduo como no exterior. No vídeo de amanhã, nós vamos falar sobre as evidências externas. Essas são as internas. Nós falamos das internas. É aquilo que acontece dentro do ser humano e, por isso, ele expressa ao externo. Ou seja, aquilo que acontece dentro dele, ele faz com que seja conhecido do lado de fora. É uma prova de que se do lado de fora não tem sinais daquilo que acontece dentro, então tem alguma coisa que precisa ser melhorada na vida das pessoas. Afinal, Deus não conhece a gente pelas coisas de fora, mas sim pelas de dentro. Mas as pessoas, como nós, conhecem a gente por aquilo que vê em nós do lado de fora. E para que esses sinais ou essas evidências externas, elas aconteçam, sejam vistas pelas pessoas com quem a gente está se relacionando, é necessário que as evidências internas, elas estejam tomadas, ou digo, elas estejam inundando todo o interior desta pessoa. Que Deus abençoe você e família. Eu agora vou estar orando por você, por sua casa, para que Deus continue te abençoando e te ajudando. Vamos então estar orando? Eu aqui, você aí, e nós juntos vamos ao Senhor em oração. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos. Jesus, nós falamos a Tua palavra. Não sei a quantas pessoas, ó Deus, nós vamos estar chegando, ou vai estar chegando esta palavra, mas eu sei, Deus, que vidas serão abençoadas, porque a Tua palavra, ela não volta vazia. Eu quero te pedir agora, por todos que estão ouvindo, Senhor, seja de manhã à noite, seja à tarde, seja pela madrugada, esta palavra. Abençoa, meu Deus, as suas famílias. Quantas famílias estão passando por dificuldades extremas. Oh, Senhor Jesus, entra com providência, leva paz, enfermidades, falta de pão, falta de veste. Oh, Senhor, tenha de misericórdia aqueles que estão indo ao trabalho, acordando agora. Dai vigor aos teus servos, dai vigor a este e a esta, Senhor, aquele que volta do trabalho, dá livramento de volta.
aqueles, Senhor, que estão no ônibus, estão no táxi, estão no caminhão, estão na estrada, Senhor. Abençoa todos os profissionais da segurança, da saúde, abençoa as autoridades brasileiras, abençoa o nosso país, abençoa a nossa igreja, nossas lideranças espirituais. Deus querido, nossas famílias. Querido Pai, no nome de Jesus Cristo eu te peço por todos. Prospera o nosso dia e assim, Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal e até o próximo, se Deus quiser.